Toda cidade tem sua história, feita pelo trabalho e suor das pessoas que passaram por ela. Com o poder do tempo, sabemos que Paulínia existiu antes de nós e existirá depois de nós. Mas, através de campos, rios, casas e prédios, construções de terra e cimento, há lares com pessoas com suas vidas, conquistas e sonhos. São histórias que devem ser ouvidas, pois elas são as vozes de Paulínia. Eu sou a Maria Elizabeth Schiavi Giacomazzi, mais conhecida como a Beth da AUPAC. Cheguei em Paulínia em 1997. Eu vim acompanhando meu marido a trabalho, trazendo comigo meu filho, Roque Júnior, que na época tinha 15 anos, e o Fausto Neto, que tinha 6 aninhos. Hoje eu sou diretora da AUPAC, Amigos Unidos por Amor contra o Câncer. Um dia, o meu marido chegou em casa e falou que tinha sido convidado para ser sócio numa empresa em Paulínia. De imediato a gente assusta, porque ele trabalhava numa empresa, num emprego garantido já há 22 anos. Porém, nós abraçamos a ideia dele e viemos todos para Paulínia. Aqui fomos muito bem recebidos. Eu fiz lindas amizades que me acompanham até hoje. Meus filhos estudaram nas escolas de Paulínia. Hoje, o Roque Júnior está no Colorado, nos Estados Unidos, e o Fausto está na Inglaterra. Aos 40 anos de idade, na minha primeira mamografia, eu fui diagnosticada com CA de mama. Foi uma surpresa muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa ativa, saudável, sempre cuidei do corpo, da mente. Então foi uma surpresa muito grande, mas vamos atrás. Fiz radioterapia, eu fiz um tratamento de quimioterapia por 5 anos, com quimioterapia oral. Na época, meu filho tinha 12 anos, o mais novo. O meu maior já estava com 19 anos e a preocupação de toda mãe é de partir e deixar os filhos. Os dois ainda eram muito jovens. Enfim, eu fiz o tratamento, graças a Deus foi muito bem sucedida. Hoje eu não tenho mais nada, estou 100% curada. E nessa mesma época eu recebi um telefonema de uma outra amiga que também estava passando pelo câncer, a Rita Nick, e me convidou para que a gente montasse uma instituição. Então, de imediato, foi a Rita, a Tereza, uma outra colega que também lutava pelo câncer, eu e mais algumas outras mulheres que estavam aí nesse grupo. Em cima disso, a gente achou interessantíssimo. Por quê? Porque eu tinha um convênio médico, eu tinha uma família como suporte, elas também. Mas o que a gente via que não era a realidade de todo mundo. Então tinha pessoas que tinham dificuldade para conseguir remédio, para conseguir uma consulta, para conseguir ir até Campinas fazer o tratamento, que na época não tinha em Paulínia. Então nós começamos a instituição dessa maneira e foi chegando muita gente. A gente achou que seria um grupinho de pessoas para discutir e tentar ajudar, mas não foi assim. Então, de repente, tinha muita gente. E com isso, nós vimos a necessidade de fazer algo legalizado. Fomos atrás de uma advogada na época, que nos ajudou a fazer tudo legalmente. E a gente está seguindo dessa maneira até hoje. Quando eu recebi esse convite da Rita, eu não hesitei nem um segundo. O que eu vou falar agora é uma coisa que eu falo em todas as entrevistas. Eu estar nessa instituição há mais de 20 anos, como voluntária, 100% voluntária. É como se eu mandasse uma cartinha para Deus, dizendo: obrigada, Senhor. Eu quero que valha a pena a minha vida aqui. Eu preciso fazer algo para alguém.
principalmente para as pessoas que não tiveram as mesmas condições e a mesma oportunidade que eu tive. Então, eu entrei sem pensar um segundo. A UPAC, para mim, é uma segunda casa. A gente corre atrás de tudo o que é possível e o que não é possível. As dificuldades que a gente teve lá atrás não mudou muito, não. Porque a gente teve muita dificuldade. A gente via pacientes precisando de suplemento, de remédio, de atendimento. E a gente brigava muito por isso. Aí, diante de tanta batalha, nós fomos conquistando o nosso espaço. No início, nós fazíamos reunião em casa. Um dia era na casa de uma, outro dia era na casa da outra. Depois, nós passamos na UBS Central, com o apoio de 2 assistentes sociais, que foram uns anjos na nossa vida também, a Rita e a Cláudia. Depois dali, nós conseguimos trazer para Paulínia o Centro de Oncologia. Isso foi uma batalha da UPAC, que fomos até o prefeito da época e trouxemos esse Centro de Oncologia para Paulínia. Aí a gente fazia as nossas reuniões nesse Centro de Oncologia, até que ficou muito pequena. Precisávamos de uma casa e não tínhamos dinheiro. Uma empresa abraçou a causa e pagou por alguns anos o aluguel dessa casa. Depois disso, nós conseguimos um espaço que até hoje a gente está, que é ali na Aquilina Bonatti, que agora também já está pequeno e precisamos de uma casa maior para acolher. Hoje nós fazemos em média quase 6.000 atendimentos por ano. Em 2022 nós atendemos 3.700 pacientes e esse ano a gente já atendeu quase 6.000 pacientes. Então você vê que a cada ano que passa aumenta a procura, aumenta a demanda. E graças a Deus, hoje a gente sabe que o câncer já não é uma palavra que amedronta tanto as pessoas. A medicina evoluiu muito. E a rapidez do diagnóstico precoce é o resultado final. Que graças a Deus eu peguei o câncer bem no início. Então por isso eu estou podendo dar esse depoimento. Se eu fosse uma pessoa que não fosse tanto atrás da saúde, eu poderia nem estar mais aqui. Então pegou no início, fez a cirurgia, fez o tratamento e eu estou aqui. E a gente corre muito atrás para que todas as pessoas que procuram a UPAC tenham essa oportunidade. Hoje, Paulínia representa a minha casa, né? É como se eu fosse nascida aqui em Paulínia. Eu agradeço Paulínia, eu agradeço a oportunidade que nós tivemos de montar essa instituição, que é a minha casa também. Eu passo mais tempo na instituição do que na minha própria casa. E volto a dizer, eu agradeço muito a Deus por todas essas oportunidades que Ele me deu. E agradeço ao câncer. Parece uma coisa forte, mas não é. Foi pelo câncer que eu conheci tantas pessoas maravilhosas que marcaram a minha vida, tanto do lado bom quanto do lado triste. Mas eu costumo dizer que a gente trabalha numa UTI. Muitos se vão e muitos ficam. E, graças a Deus, a nossa luta, a nossa batalha, a gente vê que muito mais pessoas vencem o câncer do que aquelas que são derrotadas. Na minha vida, assim, teve vários casos lindos que me marcaram. De pessoas chegando, me abraçando, trazendo presente e falando assim, você não sabe quem eu sou, mas eu sei o que a UPAC fez pela minha mãe. Então, de pacientes no final do ano, mandar mensagem, eu amo você, eu amo a UPAC, eu amo os profissionais da UPAC, isso é maravilhoso. Mas tem 2 casos que assim marcou demais a minha vida. Que foi bem no comecinho da UPAC, onde a gente não tinha recurso, que era um paciente, ele tinha câncer de língua, ele fumava demais, e por mais que a gente tentava falar para ele parar, ele não conseguia, e ele chegou a cortar pedacinhos da língua, tamanha dor que ele tinha, e ele morreu nesse sofrimento e morreu fumando. Um morador de rua que há uns anos atrás chegou até nós com câncer de pênis.
E ele precisava de um local para ficar, e ele não tinha. E quem levava ele até nós era um outro morador de rua que assumiu ele e que cuidou. Por que eu gosto de contar essas histórias? Porque assim, tudo que a gente puder fazer de bom para evitar ter um câncer é maravilhoso. A AUPAC está aí para ajudar. A gente faz palestra de prevenção, levamos em empresas, lá na própria AUPAC, porque o diagnóstico precoce é muito, muito importante, tanto para homem quanto para mulher. Eu gostaria de falar uma frase que eu uso muito lá na instituição. Quem se ama, se cuida. Quem se cuida, procura. E quem procura, acha. E quem acha, cura. Eu, Beth da AUPAC, também sou uma das vozes de Paulínia.